E aí, galerinha, tudo bom? Meu nome é professor Fabrício Queiroz, né? Nós vamos começar o nosso assunto hoje com hibridação. Bom, o que é hibridação ou hibridização, né? Hibridação ou hibridização de orbitais é uma interpenetração que nós temos, né? Que nós falamos até interpenetração, que é uma mistura que dá origem a novos orbitais, de maneira favorável, né, à formação de uma geometria adequada para a ligação, igual números denominados de orbitais híbridos. Então a hibridização é determinada pelo arranjo. Então isso que nós vamos ver essa questão de hibridização. Então o que a gente tem que entender é que hibridização, o que ele vai ser? Hibridização, ele vai ser uma mistura para poder, é uma mistura entre orbitais para poder ter a melhor estabilidade, né, favorável para a formação de uma geometria, que é a ligação química de algum determinado elemento. Então o que acontece? Vamos observar o seguinte. Antes da gente começar a falar da hibridização, você tem que lembrar do conceito de subníveis de energia, né? O que os subníveis de energia ele nos informa? O subnível de energia que a gente vê no assunto lá de Sommerfeld, né, que ele fala dos orbitais, que fala dos magnéticos, paramagnéticos, referente aos spins de energia, está relacionado conceitualmente através dessa representação por caixas. Cada caixa dessa representada, ele está nos indicando um orbital. Então, essa caixinha aqui significa que é a representação de um orbital. E o que é orbital? O orbital é o local possível, né, de maior possibilidade de eu encontrar esse elétron. Ele vai estar nesse orbital, né? Então, aqui está o elétron. Sobre a questão da movimentação desse elétron, que nós estudamos lá também, nós vimos que o elétron, que nós temos o que nós chamamos de spin alto e spin baixo. Isso, o que é o spin? O spin é uma meia seta que nós colocamos para direcionar o elétron. Então, esse spin aqui, ó, ele indica a orientação, ó, do elétron. Se o elétron está movimentando para cima, orientação, estava escrevendo errado. Orientação, né, do elétron. Orientação do elétron. Então, se ele está no sentido para cima, se está para baixo, está para a esquerda, para a direita, então essa é a orientação do elétron. Até que ele acaba sendo denominado como mais meio ou como menos meio, a orientação desse elétron. Então, esses elétrons aqui eles são representados por esse símbolo de uma meia seta para cima e meia seta para baixo, que é o que nós chamamos também de spin de energia. Bom, o que acontece? Para a gente ter uma melhor, vamos dizer assim, equilíbrio, né, entre esses spins de energia nos orbitais, nós começamos a manter esses spins em um sentido, no caso, o sentido que nós chamamos de paramagnético, sempre para cima, orientação para cima dos orbitais. Então, se eu for preencher, eu preencho com 1, 2, 3 para cima e o resto para baixo, para seguir uma maior possibilidade de orbitais preenchidos, porque quanto mais orbitais que eu tenho com elétron, maior a estabilidade para eu ter do meu elemento químico. E o que acontece? O que nós sabemos? Que o S, o total de elétrons que ele suporta, são 2. Então, por isso que eu vou ter 2 spins dentro do orbital. O P, nós sabemos que ele tem um máximo de 6 elétrons, porque eu tenho 3 orbitais e cada orbital eu vou ter uma quantidade de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na D, a D eu tenho um total de 10. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 orbitais no subnível D. Esses 5 orbitais e cada orbital com no máximo 2 elétrons presentes aqui que eu tenho. Então, essa movimentação que eu estou tendo aqui. No F, o F também. O F eu tenho um total de 14 elétrons. Só porque 14 elétrons, total de 7 orbitais e a quantidade de elétrons que eu vou ter espalhados para os orbitais. Bom, isso daqui é para informar para mim como que vai ser a orientação nele num espaço tridimensional presente de uma molécula. Então, isso que eu vou estar analisando. Então, no caso, eu tenho aqui o subnível S com um orbital. O subnível S é representado circularmente, ó, aqui no centro. Ele vai estar sendo representado. Beleza. Quando eu vou fazer o P eu tenho o que eu chamo aqui de 0, menos 1 e mais 1, que é a questão para eu saber quais são os orbitais trabalhados. No caso, também pode ser chamado
aqui de Px, né? Eu posso chamar isso aqui de Py, como eu posso chamar isso aqui também de Pz. Px, Py e Pz. O que ele quer falar? Que ele vai estar, ó, os elétrons em movimentação no entorno aqui, ó, de cada orientação x, y e z. Então, no caso, como eu tenho lá, por exemplo, Px eu tenho 2 elétrons no Px. Então, Px, ó, eu teria um orbital movimentando para cá, com seus elétrons, e outro para cá. Ah, eu tenho a questão do Py. Então, Py eu teria outro elétron movimentando para cá, um elétron movimentando para cá. E Pz e assim por diante. Aí eu vou ter na formação, né, da geometria do arranjo que eu tenho de cada elemento. Eu vou ter essa movimentação. Então, eu tenho que estar sabendo essa questão dos subníveis de energia de cada um, que está totalmente direcionado à questão da distribuição eletrônica dos elementos. Como nós vamos falar de hibridação, vou falar do elemento mais comum, que é o carbono, que é o que mais é cobrado em questões de hibridação referente à química orgânica, né? Então, a hibridação, nós sabemos que significa mistura. Então, aqui, ó, a base da hibridação, nós vamos saber, ó, que é a questão da mistura. E aí, o que nós podemos analisar? Nós podemos analisar o seguinte, que, no caso, o carbono, seu número atômico é 6. Nós sabemos que ele tem um total de 6 elétrons, no total distribuídos pelo átomo, no caso, na sua eletrosfera. Mas o que é necessário para mim durante uma ligação química? É a camada de valência, a última camada. E nesse caso, a última camada, o que ele está me informando? Que eu tenho um total de 2 mais 2, então eu tenho um total, ó, de 4 elétrons na camada de valência. Então, eu tenho um total de 4 elétrons na camada de valência do carbono. Nesse caso, se a gente for distribuir ele em seus orbitais, o que eu tenho? Um S2, então um S2, eu tenho um total, ó, de 2 elétrons. Então, eu tenho um total de 2 elétrons, ó, spin alto, spin baixo, preenchendo os 2 elétrons dessa primeira camada. Eu tenho 2s2. Então, no subnível S, eu vou ter os 2 elétrons da segunda camada. Aí eu tenho 2p2. O que acontece? O P, nós vimos aqui que o P ele é formado por 3 orbitais. Então, tá os 3 orbitais, que nós podemos chamar, né, esses orbitais, no caso, de Px, Py e Pz. Nesse caso, a quantidade que eu tenho de elétrons são 2. E aqui, como nós revisamos também, eu tenho que ter o total de elétrons, né, de spin alto espalhados no orbital para preencher a quantidade máxima de orbitais para ter uma melhor estabilidade do elemento. No caso, aí tem 2 elétrons. Então, se eu for espalhar durante esses, nesses orbitais, eu vou ter 1, 2. E o que acontece? Acaba apresentando um orbital vazio. Ó, um orbital vazio. Esse orbital vazio, ele não vai fazer ligação química. Então, o orbital vazio, né, no caso, ó, o orbital vazio não realiza ligação. Então, se eu for analisar, a ligação química ela só vai acontecer nesses dois orbitais, porque estão semi-preenchidos. Aí ele vai fazer uma ligação química e vai preencher estabilizando. Só que o que acontece? Isso acaba entrando em um erro, né? Aqui entra em uma divergência. E que divergência é essa? Uai, o carbono ele vai fazer 2 ligações ou o carbono faz 4 ligações? No caso, o carbono ele tem de realizar 4 ligações. Então, como que vai ser realizada essas 4 ligações? Então, no caso, eu vou ter uma imigração de elétrons. Como assim imigração de elétrons? Para eu poder ter uma estabilidade, o que vai acontecer? O elétron que está aqui no subnível S, que é da segunda camada, porque a última camada aqui, que é a segunda camada, ela é a camada de valência. Então, a ligação química acontece na camada de valência. Então, esse elétron, olha o que vai acontecer. Ele vai fazer o que nós chamamos de um salto quântico. No caso, ele vai fazer, que nós falamos que ele vai ter uma promoção.
esse elétron vai ser promovido para poder entrar nessa orbital que está vazio. Então, se tornando o que nós chamamos de estado excitado. Então, eu tenho os elétrons presentes na primeira camada, né, que é da camada S, que no caso é um S2, e eu tenho agora, como eu tive essa promoção, então eu passo a ter, através dessa promoção, um elétron no subnível S da segunda camada, um elétron no Px, um elétron no Py e outro elétron no um elétron no Pz. Então eu vou ter um elétron no Pz. Então, no caso, aqui passo a ter esses elétrons. Só que, se a gente analisar, as ligações são feitas nas extremidades, né, na parte mais externa que eu tenho. No caso, a ligação aqui, se eu for analisar o último subnível, aqui eu só estaria vendo que o elemento vai fazer 3 ligações. No subnível, no caso aqui no subnível P, onde todos os seus orbitais são semi-preenchidos. Só que o que acontece? Nós sabemos que o carbono ele faz 4 ligações. Então, no seu estado excitado, ele vai passar por o que nós chamamos de estado híbrido. O que é o estado híbrido? O que ele vai entender? Poxa, o átomo, para ter estabilidade, ele vai fazer 4 ligações. Então, aqui eu vou ter o que nós vamos chamar, né, de mistura, que é a parte híbrida que eu tenho da reação. O subnível S vai se juntar com o subnível P da última camada, onde eu vou ter o total de 4 subníveis semi-preenchidos. Então, o que vai acontecer? A ligação acontece, né, com elétrons externos, utilizando a camada de valência. Então, aqui começa a explicar o que não é explicado no estado fundamental. Então, eu vou ter uma passagem híbrida. Eu vou misturar os subníveis. Então, no caso, eu vou ter aqui o subnível S da segunda camada junto com o subnível P. E nesse caso aqui, eu vou ter lá na primeira um S2. Então, temos 2 subníveis. E aqui na última camada, eu vou ter a junção desses orbitais. Então, eu tenho um S, Px, Py e Pz. Então, aqui eu vou ter total de 4 orbitais semi-preenchidos. Então, aqui eu consigo, no estado híbrido, fazer com que o carbono realize 4 ligações para ter estabilidade. Então, as ligações que ele vai fazer são os elétrons que ele necessita para essa estabilidade. Então, o que nós podemos ver? Que o carbono sempre está no estado híbrido. Então, isso é o que nós conseguimos ver através desse estado híbrido. Então, o carbono, no caso, o carbono sempre se encontra no estado híbrido durante a sua ligação. Sempre no estado híbrido durante a sua ligação química. Porque ele realiza 4 ligações. Então, isso aqui é o que explica a formação dos compostos que apresentam carbono. São explicados através disso. Então, eu vou ter essa relação entre eles aqui. Tranquilo? Bom, aí o que acontece? Durante as ligações formadas pelo carbono, eu vou ter momentos diferenciados de acordo com a ligação. Pois o carbono ele pode realizar uma ligação simples, né? Como ele pode realizar uma ligação dupla, como ele pode realizar uma ligação tripla. Então, eu tenho esses tipos de ligações, simples, duplas e triplas. E cada ligação dessa realizada, ele vai estar me apresentando um formato híbrido diferenciado de cada tipo de ligação. Então, isso que está relacionado à hibridização do carbono. Vamos ver alguns exemplos. Bom, no caso do gás metano,
No gás metano, nós podemos analisar o seguinte. CH4, eu tenho carbono com 4 elétrons e o hidrogênio, cada um com um elétron. No caso, como se trata de uma ligação covalente, eu vou ter compartilhamento dos elétrons. Esse compartilhamento de elétrons vai dar estabilidade e uma determinada geometria. Bom, o que acontece? Quando a gente analisa o carbono nessa ligação, nós sabemos que o carbono, na sua no primeiro subnível, ele vai ter o total de 2 elétrons. E nós vimos que ele sofreu o estado híbrido, realizou um estado híbrido, onde os orbitais vão apresentar um elétron cada. Vão ser representados nesse estado. No caso, se eu for analisar, o carbono, as ligações são feitas na sua camada de valência. Então, aqui está sendo realizada as ligações. Então, aqui são realizadas essas ligações. Beleza. Se eu for analisar o carbono, então, o carbono ele está fazendo essa ligação utilizando o subnível S, P, X, PY, PZ. Isso que eu vou estar analisando. Então, eu tenho um total de P's. Quantos P's que eu tenho aqui? 3. E S? 1. Então, o seu estado híbrido, nós podemos falar que ele é o sp3. sp3, porque ele está utilizando o subnível S e os seus 3 subníveis P, que os orbitais, quer dizer, do subnível P, ele vai estar utilizando. Por isso que nós falamos que quando tem ligações simples, ele vai ter uma hibridização sp3. Então, esse carbono ele está tendo a utilização do sp3. Esse vai ser a hibridização. Se eu for analisar a questão da ligação química, se eu observar, essa ligação química realizada aqui, essa ligação eu tenho um S do hidrogênio, subnível do hidrogênio, e o sp3 do carbono. Então, eu posso falar que é uma ligação S-sp3. Dessa ligação. Como pode acontecer também S-sp3. Como pode acontecer com essa ligação com as outras ligações também, sp3. Dando para mim uma geometria tetraédrica. Uma geometria tetraédrica. Então, e tem até uma regrinha que nós podemos utilizar. No caso, se são todas ligações simples formadas, então eu vou ter sp3. Por quê? Usei o orbital S, o orbital px, py e pz, os 3 orbitais, tornando-se sp3. Essa é a hibridização do carbono. Tranquilos? Bom, se eu for olhar outro exemplo, olha lá, esse outro exemplo, o que eu tenho? Nesse outro exemplo, eu tenho o carbono realizando C2H4. Eu tenho o carbono realizando uma ligação dupla. Se eu for fazer uma análise, olha lá, eu tenho estabilizou o carbono e olha lá, eu tenho uma dupla ligação realizada. Aqui estabilizou e aqui estabilizou. Nesse caso, eu vou ter uma ligação que eu vou chamar de π. E as outras são ligações sigmas. Então, as ligações comuns que eu tenho de sp, nós chamamos de ligações sigma. Aqui eu tenho a ligação π. Como que é realizada essa ligação π? Vamos olhar aqui. Eu sei que no carbono eu tenho um S2 e eu sei que o último subnível, cada um tem um elétron. Só que acontece, na ligação, quando eu tenho ligação π, nós podemos observar que eu tenho o orbital, que é o que nós chamamos de Z, fora da interligação com os outros orbitais do subnível P, que é o X e o Y. Então, nesse caso, é o que nós vamos chamar de orbital puro. Esse daqui passa a ser o orbital puro. O que é o orbital puro? É o que nós vamos conhecer como π, a ligação π. E por que ele vai ser chamado de orbital puro? A questão é porque o orbital puro é porque ele não se mistura com os outros. Vai fazer o total de 4 ligações? Vai. Só porque a ligação que eu estou tendo entre o carbono
principal está sendo o quê? Entre o spp. Então, nesse caso, spp, então é o que eu vou chamar de sp2. sp2. Se eu for fazer uma análise na ligação química, observe o seguinte. Eu tenho aqui, qual é a ligação principal que eu estou tendo entre o carbono? Eu estou tendo o sp2. E o outro do orbital puro que eu tenho é o que eu vou chamar aqui do orbital puro, ó, que é a ligação π, né? Que é o PZ, ó, que é essa ligação, que é a dupla ligação, que é a ligação π. Então, no caso, se eu for fazer uma análise das ligações simples, nas ligações que eu tenho aqui sigmas, então eu tenho essa ligação aqui entre esse carbono e esse carbono, essas duas ligações vai ser o quê? Um sp2 com sp2 do outro carbono. Então, essa daqui, ó, posso falar que é sp2, ligação sp2. Né? Aqui entre o carbono e o hidrogênio, essa ligação entre carbono e hidrogênio vai ser o S do hidrogênio com sp2. Aqui é a mesma coisa, sp2, a ligação que eu tenho aqui. Né? Do outro lado, também sp2. Né? E aqui também sp2. Só que se a gente observar aqui, como ele é um orbital puro e aqui está sendo a minha π, a π é feita somente com orbital puro desse carbono com esse carbono. Então, nesse caso aqui, qual vai ser essa ligação? Ela vai ser pp. Ok? Então, eu vou ter uma ligação pp. Bom, e olhando o nosso último exemplo, C2, no caso H2. No caso, analisando C2 e H2, o que eu vou ter? Eu vou ter uma ligação, no caso, ó, uma ligação realizada entre o carbono e o hidrogênio, para ter estabilidade, carbono com carbono, carbono com hidrogênio. Essas são as ligações sigmas. Então, toda ligação eu tenho uma sigma, uma ligação principal. E eu vou ter as outras formadas por ligação π. Olha lá. Só que aqui eu estou tratando de uma ligação tripla. Então, na ligação tripla, eu tenho duas ligações π. Duas ligações π na tripla. Então, eu tenho essa de cima e essa de baixo. E a que está no meio, vai ser a ligação sigma. No caso, se eu for fazer uma análise de ligação, vamos observar nos orbitais. Eu tenho um S2, que está os dois orbitais, e quando eu chego nas da camada de valência, que vão realizar as ligações químicas, tem um do S, um do PX, um do PY e do PZ. Só que a ligação principal, que é a sigma, está utilizando SP. Então, na sigma, eu vou falar que é uma ligação SP. Por quê? A outra ligação realizada, que é dos orbitais, que eu tenho, ó, é o P e o P, que vai estar realizando o quê? A ligação π. Então, a ligação π vai ser entre P e P. Por quê? Eu tenho o P dessa π e o P dessa π. Se eu for analisar entre os carbonos, então essa ligação está sendo PP, essa ligação está sendo PP, né? E a outra ligação que eu tenho aqui, ó, está sendo SP e a outra SP, que eu vou ter formando. Por isso que eu vou ter essa ligação, tripla ligação, a ligação sigma, sigma, sigma e duas π. Bom, então, o que eu posso analisar com isso? Eu posso analisar o seguinte, quando eu tiver, né, eu posso fazer uma análise, que é o seguinte, quando eu tiver ligação, quando eu tiver uma ligação formada, uma ligação só de ligações simples, só ligação sigma, eu vou falar que ele vai ser a hibridização sp3 do carbono. Se eu tiver uma ligação dupla nesse carbono, né, dupla, principalmente uma dupla realizada entre elas, eu vou falar, né, uma dupla e duas simples no caso, né, se estiver realizado nela, eu vou falar que ela vai apresentar sp2. Né? E se eu tiver a tripla ligação, com uma simples, no caso, vai ser SP. Isso dá para a gente ver uma revisão rápida. Como uma revisão rápida? Vamos pensar aqui, ó, nos meus dedos.
eu tenho 4 dedos, né, presentes aqui. Cada dedo eu tenho uma ligação simples. Então, o que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações simples que o carbono realiza. Se eu for analisar, quantos dedos eu consigo encaixar entre esses dedos? Eu consigo encaixar 3. Então, toda vez que eu tiver 4 ligações simples, ele vai ser sp3, porque eu consigo encaixar 3 dedos aqui dentro. No caso, se eu tenho uma dupla e 2 simples, quantos dedos eu consigo encaixar? 2. Então, eu consigo encaixar 2 dedos. Se eu encaixo 2 dedos, então significa que aqui trata-se de uma hibridização sp2. Agora, quando eu tenho uma dupla, duas duplas, ou uma tripla e uma simples, eu só consigo encaixar um dedo. Olha lá, só um dedo. Então, ele vai ser sp. Ok? Então, tem esse macetezinho. 4, encaixei 3 dedos, sp3. 2 duplas, encaixei um dedo, sp. Uma tripla, encaixei um dedo, sp. E se eu tenho uma tripla, no caso, né, que eu tenho aqui, ó, 2 duplas, ou no caso, 4 simples, né? E se eu tiver uma dupla e 2 simples, encaixo 2 dedos. Se eu encaixo 2 dedos, vai ser sp2. Ok? Beleza, galera? Então, até a próxima aula aí. Obrigado. E não esqueçam de curtir a nossa aula e compartilhar esses vídeos aí. Um abraço.